Fala galera, aqui é o professor Ricardo Moraes e hoje a gente vai trabalhar múltiplos e divisores, um tema muito importante para o teu edital. Vamos lá. Então galera, na primeira parte vamos entender o que significa múltiplo de um número, tudo bem? Pelo conceito você tem aí, é o produto formado pela multiplicação entre dois números. Então se você tem 20 é múltiplo de 5, porque 5 multiplicado por 4 é igual a 20. Então o conceito de múltiplo é isso. Quando você tem a multiplicação entre dois números, você tem um chamado múltiplo, certo? E olha aqui um exemplo para você entender. Quais seriam os múltiplos de 5? Então você tem 0, você tem 5, 10, 15. E aí o que você observa? Para cada número subsequente, você tem um acréscimo de 5 unidades, certo? Então, depois do 15, você tem 20, 25 e assim sucessivamente. Então, essa sequência dos múltiplos de 5 é uma sequência infinita, certo? Vamos agora verificar o outro exemplo. Você tem um múltiplo de 10. Quais seriam os múltiplos de 10? 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim sucessivamente. Beleza? Então, os múltiplos de 10, eles seguem uma sequência infinita e para cada número subsequente você tem um acréscimo de 10 unidades. Então, é muito simples você determinar o múltiplo de um número. Beleza? E agora a gente tem uma observação importante. Os múltiplos de um número formam uma sequência infinita de números, como você percebeu aí nos dois exemplos que eu coloquei para ti, tá? E essa informação aqui, galera, essa informação, ela já foi objeto de prova de concurso. Então fica ligado. Bem, a segunda parte vamos entender as propriedades, tá? Na primeira propriedade, o número 0 é um múltiplo de todo número inteiro. Então, se você observou aqui, na primeira tela, analisa comigo que o 0 ele apresenta tanto na sequência dos múltiplos de 5, quanto na sequência dos múltiplos de 10, certo? Porque qualquer número multiplicado com 0 é 0. Beleza? Então é por essa razão que na primeira propriedade que a gente está analisando, o 0 é múltiplo de qualquer número inteiro, tudo bem? A segunda propriedade. Ao considerar-se dois ou mais números inteiros, eles podem possuir múltiplos em comum, isto é, múltiplos que aparecem ao mesmo tempo na listagem. Bem, essa segunda propriedade, ela quer falar o seguinte para a gente. Olha só, vamos considerar os múltiplos do número 2. Você tem 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente, certo? Agora, se a gente considerar o múltiplo de 4, você tem 0, 4, 8, 12 e assim sucessivamente. Qual é a nossa análise que a gente faz aqui? Observa uma coisa importante. Na sequência dos múltiplos de 2, você tem o múltiplo de 4. E na sequência dos múltiplos de 4, você também tem o múltiplo de 4. Tá? É exatamente isso que a propriedade 2 está falando. Quando você considera dois ou mais números inteiros, na sequência de cada um dos múltiplos desses números, vão aparecer um múltiplo comum, certo? E na terceira propriedade, o menor múltiplo comum entre dois números é chamado de mínimo múltiplo comum, ou MMC, que é um assunto extremamente importante que a gente vai ver na próxima aula, certo? Então, essa terceira propriedade, basta você olhar para a segunda. O que você observa? O menor múltiplo comum entre 2 e 4 é igual a 4, certo? Então, essa terceira propriedade é confirmada na segunda, como dá para te perceber. Beleza? Vamos para a próxima tela. E agora vamos entender um pouco mais sobre divisores de um número. Olha o conceito aí. Se o resto da divisão entre dois números for 0, eles serão divisores. Aí o exemplo, 3 é divisor de 15, pois 15 dividido para 3 é igual a 5. Agora, claro, se por exemplo você tem 8 dividido para 3, vai dar uma divisão exata? Não, né? Olha só, 2 vezes 3, 6, sobra 2, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o resto ele não é 0, o resto é 2. Então, 3 não seria o divisor de 8,
certo? Vamos verificar alguns exemplos aqui. Quais são os divisores de 15? Quais são os números que dividem 15 e o resultado da divisão dá 0? Vamos lá. Você tem 1, você tem 3, 5 e 15. Esses 4 números aí são divisores de 15 porque o resto da divisão vai ser igual a 0. Quais seriam os divisores de 30? Vamos lá. Quais são os números que dividem 30 de forma que o resto da divisão dê 0? Você tem 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Agora uma observação importante. O número 1 é o divisor de todo o número inteiro. Então, se você analisar, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, certo? Então, essa observação é importante e já foi também objeto de prova de concurso. Então, faz essas anotações aí que serão importantes, certo? Bem, agora a gente chegou na parte de critérios de divisibilidade. Gente, qual é a importância de você saber o critério de divisibilidade? É muito comum nas provas de concurso eles colocarem um número e eles perguntarem se aquele número é dividido por 2, por 3, por 7 e assim sucessivamente. Então, quando você tem a ferramenta dos critérios de divisibilidade em mãos, se torna bem simples e rápido de você chegar na resposta da questão. Tudo bem? Vamos lá para o primeiro. Olha só. Critério de divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 se ele é par. Ou seja, os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, que é o exemplo aqui, ó. Olha só. Todos esses números aqui, eles são divisíveis por 2, porque eles são números pares, tá? O número par é aquele que termina em 0, 2, 4, 6, 8. Então, essa primeira aí é tranquilo, tá? Segundo, critério de divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 se da soma dos algarismos for um número divisível por 3. Vamos lá dar um exemplo aí, ó. Você tem 345. Será que esse número é divisível por 3? O que diz a propriedade 2 aí? A gente deve somar os algarismos, certo? Aqui eu tenho 3 com mais 4, 7. 7 com mais 5 vai dar 12. Então, o que a gente observa aqui? 12, ele é divisível por 3? Sim, ele é divisível por 3. Quando você faz 12 dividido para 3, é igual a 4, certo? Então, o que significa para nós? Significa dizer que 345 ele é divisível por 3, tá? Então, essa propriedade, galera, ela é muito importante. Imagina você, a questão te dá um número gigantesco e pedir para que você determine se o número ele é divisível por 3. Então, até você fazer a divisão do número, né, para confirmar, ia demorar muito. Então, pelo processo do critério, você já chega rápido no resultado da questão, beleza? Então, divisível por 3, pega os algarismos, soma. Se o resultado da soma for divisível por 3, esse número também ele vai ser divisível por 3, beleza? Vamos lá para o terceiro critério. Critério de divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se os seus dois últimos algarismos forem divisíveis por 4, eles forem iguais a 0, 0, então o número é divisível por 4. Então, o que a questão está falando para a gente? Olha só. Muito simples isso daqui também. Eu tenho o número 24.516. Será que esse número é divisível por 4? Bem, aí o candidato que não sabe critério de divisibilidade, o que ele ia fazer? Ele ia pegar 24.516 e ia dividir por 4. Se a divisão dessa é exata, certo? Esse número seria divisível por 4. Só que dessa maneira aqui, galera, consome muito tempo, né? E o tempo, ele representa o nosso inimigo número 1 numa prova de concurso. Então, tá aí o critério de divisibilidade. O que ele diz? Os dois últimos algarismos têm que ser divisível por 4. Então, vamos lá. Olha aqui os dois últimos algarismos desse número aqui. É 16. 16, ele é divisível por 4? Sim. Quando você faz 16 por 4, é igual a 4. Então, o que significa dizer? Que esse número, sim, ele é divisível por 4, certo? E a segunda parte do critério, os dois últimos algarismos têm que terminar em 0, 0. Terminou em 0, 0, não tem segredo. Tu já sabe que esse número ele é divisível por 4. E se você pegar 13.600 e dividir por 4, vai dar um resultado exato na divisão. Tudo bem? Então tá aí o critério de divisibilidade por 4.
Muito simples também, né? O quarto, critério de divisibilidade por 5. Gente, um número ele é divisível por 5 quando ele termina em 0 e 5. Olha aqui o exemplo, terminou em 0, terminou em 5. Então, se os números terminam em 0 e 5, esse número ele é divisível por 5. Vamos para o quinto critério, que é o critério de divisibilidade por 6. O número é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e por 3, ou seja, ele deve ser par. E a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3. Vamos lá dar um exemplo. Primeira coisa que eu observo, é um número par, porque ele terminou com o algarismo 6, certo? O segundo, o que eu devo fazer? Eu vou somar os algarismos e o resultado da soma tem que dar um valor que é divisível por 3. Então, vamos lá. 4 com mais 3, 7. 7 com mais 2, 9. 9 com mais 6, 15. Então, 15, ele é divisível por 3, certo? Que é igual a 5. Então, de fato, 4.326, ele é divisível por 6, porque ele é par e a soma dos seus algarismos, o resultado vai ser divisível por 3. Então, esse quinto critério de divisibilidade, ele é importante, tá, galerinha? Vamos lá, vamos seguir. Sexto critério, que é o critério de divisibilidade por 7. Esse daqui é um pouco mais enjoadinho, galerinha, mas é bem tranquilo se você prestar bem atenção, tá? Olha só, a gente vai seguir essas 3 etapas aqui. A primeira, vamos multiplicar por 2 o último algarismo. Segunda etapa, subtrair o resultado dessa multiplicação com os números que sobraram. E a terceira etapa, repetir o processo até encontrar o número menor que seja possível dividir por 7. Vamos verificar nesse exemplo 7.203. Será que ele é divisível por 7? Para ser divisível, o resultado da divisão tem que ser exata, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos utilizar esse critério aí que a gente analisou. Então vamos lá. O último algarismo eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 3 vai dar 6. E agora, esse resultado eu vou subtrair com a parte restante, que é essa parte verdinha aqui. Então, tenho 720 menos 6 vai ser igual a 714. E vamos repetir o processo. Então, vou pegar o último algarismo, vou multiplicar por 2 e vai dar 8. E agora, o que a gente vai fazer? A parte restante, que é 71, vamos subtrair, certo? Do resultado. 71 menos 8 é igual a 63. Então, esse resultado aqui, ele é divisível por 7. Quando você faz 63 dividido para 7, é igual a 9. Tudo bem? Então, eu consegui identificar que 7.203, ele é um número divisível por 7. Tudo bem? Então, utilizando aí o critério de divisibilidade. Caso você esqueça, teria outra maneira de você resolver. Você pega 7.203 e simplesmente você vai dividir por 7. O resultado dessa divisão tem que ser exato, tá? Então vamos lá. 7 por 7 é 1. 1 vezes 7 é 7. Vai dar 0. Abaixa o 2. 12 é menor que 7. Vou abaixar esse 0 aqui também. Quando eu baixo 2 números consecutivos, vem um 0 para cá. 20 dividido para 7 é igual a 2. 2 vezes 7 é 14. 20 menos 14 é 6, vou baixar o 3 e 63 dividido para 7 é igual a 9, tudo bem? Então aí, 2 maneiras de você resolver a questão e saber se o número ele é divisível por 7, legal? Vamos para o sétimo critério, que é o critério de divisibilidade por 8. O número é divisível por 8 se os 3 últimos algarismos formados for divisível por 8 ou se for 00. Vamos lá. Nós temos 4 exemplos aí para você entender. Primeira coisa que eu já observo. Se os 3 últimos algarismos terminam em 0, a propriedade diz que esse número ele é divisível por 8. Assim como 123.000, ó, terminou em 0. Os 3 últimos algarismos, então também ele é divisível por 8. E agora no terceiro exemplo. Os 3 últimos algarismos não terminam em 0, mas observa que termina no número que é divisível por 8. Então, quando você faz 16 dividido para 8, é igual a 2.
Então, 1016, ele é divisível por 8, certo? Bem, 25.648. Os três últimos algarismos não terminam em zero. Porém, eles são divisíveis por 8. Então, se você faz 648 e divide por 8, olha o resultado aqui, ó. 648 dividido para 8. Vou pegar 64. 64 dividido para 8 é 8. 8 vezes 8, 64. Vai dar 0. Baixa 8. 8 por 8 é igual a 1. Então, aqui vai dar 81. Então, bem tranquilo também o critério de divisibilidade por 8. Vamos para o oitavo. Critério de divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos for igual a um número múltiplo de 9. Então, vamos lá. Exemplo. Então, vamos somar os algarismos e ver se o resultado dessa soma vai dar um múltiplo de 9. Eu tenho 5, 9, 6, 7. 5 com mais 9 vai dar 14. 14 mais 6, 20. 20 mais 7, 27. Ora, 27 é um múltiplo de 9. Ora, quando você faz 3 vezes 9, isso daqui vai ser igual a quanto? A 27. Então, realmente, 27, ele é um múltiplo de 9. Então, o número 5.967, ele é um número divisível por 9. Tudo bem? Vamos analisar 10.620. Eu tenho 1 mais 0, mais 6, mais 2, mais 0. Somando aqui, 1 mais 0, 1. 1 mais 6, 7. 7 com mais 2, 9. 9 mais 0, 9. Então, quando você faz 1 vezes 9, é igual a 9. Então, com certeza, o 9 é múltiplo de 9. Tudo bem? Vamos para o último critério. Esse daqui é bem simples. Critério de divisibilidade por 10. Simplesmente o número tem que terminar em 0. Olha aqui. 10, 30, 70, 90, 80, todos terminam em 0. Então, esses números são divisíveis por 10, certo? Terminando o critério de divisibilidade, com certeza você fez as suas anotações. E agora a gente vai entender sobre números primos. E números primos, galerinha, cai bastante, certo? Então vamos lá. Qual é o conceito de número primo? É um número que é divisível por 1 e por ele próprio, certo? Vamos lá verificar os exemplos para te analisar na prática. Olha aí. 19. Observa que o 19, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Certo? Agora, se você pegar o 20 ele é divisível por 1, por 2, por 4, por 5, por 10 e por 20. Qual é a diferença do primeiro para o segundo? A diferença é que o primeiro, ele é considerado um número primo, porque só apenas dois números dividem ele de forma exata, que é 1 e o número 19, ou seja, ele mesmo. E o número 20 é chamado de número composto, porque não apenas dois números dividem ele, tá? Mas sim 6 números. 1, 2, 4, 5, 10 e 20, certo? É por essa razão que ele é chamado de número composto, beleza? E agora você tem a apresentação de todos os números primos até 100, tá? Aí os números primos até 100. E aqui a gente tem uma observação importante. O número 2 é um único par e primo. Isso aqui é objeto de prova, tá, galera? Faz as tuas anotações aí que é importante. Já caiu como assertiva perguntando se existe algum número primo par. Nesse caso existe, que é o número 2, tá? Ele é o primeiro aqui na sequência, como dá para te perceber aqui. Beleza? Agora vamos lá. Como é que a gente identifica um número primo? Essa parte aqui, você pega a sua caneta, seu papel e você faz as anotações. Essa parte aqui, gente, é muito importante, tá? Como é que a gente vai identificar um número primo? Olha só. Bem, para isso a gente vai utilizar dois critériozinhos aí. O primeiro, devemos calcular a raiz quadrada do número mais próximo e abaixo de 277. Gente, vamos lá compreender essa parte aí. Qual é o número abaixo e mais próximo de 277 que tem raiz quadrada? É o número 256, certo? O que você vai fazer? Você vai tirar a raiz quadrada desse número. Raiz quadrada de 256 é igual a 16, certo? E agora o segundo critério.
devemos testar os critérios de divisibilidade com os números primos abaixo de 16. Se a divisão não for exata, o número 277 é primo. Vamos entender essa questão. Olha só, os critérios de divisibilidade que a gente estudou nos tópicos passados, você vai testar os números abaixo de 16. Olha aqui, quem são os números abaixo de 16? Você tem 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Então, a importância de você tirar a raiz quadrada do número mais próximo e abaixo de 277, que é para você pegar os números primos abaixo dele e testar os critérios de divisibilidade. Tudo bem? Então, esses critérios de divisibilidade serão testados com os números abaixo de 16, que vai de 2 a 13. Vamos lá analisar nessa tela com calma. Olha só. Primeiro lugar, vamos verificar por 2. Olha só. 277 é divisível por 2? Não, porque 277 não é par. Beleza? Vamos ver por 3. 277 é divisível por 3? Bem, para ser divisível por 3, o que nós devemos fazer? Somar os algarismos e tem que dar o número divisível por 3, né? Eu tenho aqui 2 com mais 7, 9. 9 com mais 7 vai dar 16, ó. 16 não é divisível por 3. Então, nesse caso aqui, a divisão não daria exata, tudo bem? Vamos agora por 5. Qual é o critério de divisibilidade por 5? Tem que terminar em 0 e também tem que terminar em 5. Então, ó, terminou em 7. Então, 277 não dá uma divisão exata com 5, tá? Vamos agora com 7, certo? 277 é divisível por 7? Bem, você tem duas formas de resolver isso daqui. A primeira é dividir 277 por 7 e a segunda utilizar o critério de divisibilidade, certo? Como é um número pequeno aqui, vamos verificar se dá um número exato, tá? Aqui, vou pegar 27 por 7 vai dar 3, 3 vezes 7, 21. 27 menos 21 dá 6. Vou baixar o 7. 67 dividido para 7 vai dar 9. 9 vezes 7, 63. E aqui, ó, sobrou quanto? Sobrou 4. Então, aqui também não é divisível. Tudo bem? Assim como também o 5. Certo. Agora, vamos testar o número 11 e o número 13. Bem, o número 11. 277 é divisível por 11 de uma forma exata? Então, se a gente fizer bem aqui, 277 por 11, aqui vai dar 1, certo? 1 vezes 11, 11. 27 menos 11 vai dar 16. 16 dividido para 11 é 1. 1 vezes 11, 11. Sobra 5. E aqui baixa 7, certo? Aqui vai dar 5. 5 vezes 11, 55. E sobrou quanto? Sobrou 2. Então, se sobra, não é exato. 277 não é divisível por 11, tá? Bem, e por 13? Será que 277 é divisível por 13? Só a gente analisar. O que nós vamos fazer? Vamos dividir. 277 dividido para 13. Vou pegar 27, vai dar 2. 2 vezes 13 vai dar 26. Aqui sobra 1, abaixa 7. Vai dar por 1. 1 vezes 13, 13. 17 menos 13, 4. Ó, o resto, 4. Então, significa que 277 também não é divisível, tá, por 13. Então, galerinhas, se os números abaixo de 16, que são esses que eu coloquei aí para vocês, não formaram uma divisão exata com 277, o que isso representa para nós? Que 277, sim, ele é um número primo. Tudo bem? Então, é assim que você vai identificar se um número é primo ou não, certo? Vamos agora para a próxima tela. Na próxima tela, vamos entender sobre a decomposição de números, já pegando a prévia do que nós vamos trabalhar em MDC e MMC, certo? Então, olha só. Decompor um número é dividir em números primos, tá, galerinha? De uma forma assim bem branda para você compreender.
Para isso, você vai utilizar esses números primos que são os principais. E detalhe, você tem que memorizar esses números aqui para poder fazer a decomposição. Então, como é que a gente trabalha isso daqui? Olha só como é bem simples. Você vai colocar uma barra vertical aqui, certo? Essa barra significa divisão. E você vai começar essa tua divisão com 2. Então, 150 dividido para 2 é igual a 75. Certo? 75 ele não é divisível por 2, então vamos agora por 3, tá? 75 dividido para 3 vai ser 25, e agora vamos por 5, 25 dividido para 5 é igual a 5, e continuemos com 5, 5 dividido para 5 é igual a 1, certo? Bem, o que nós vamos fazer agora? Vamos agrupar aqui na forma de potência, então eu tenho 2 vezes 3 vezes 5, o 5 aparece 2 vezes, então vai ser elevado a 2, tá? Então aí é a forma que você vai decompor um número composto, certo? Vamos para a alternativa B. 210. Vamos passar a linha vertical aqui. Vamos começar com 2. 210 dividido para 2 vai dar 105. E agora, 105 ele é divisível por 3, tá? Basta você somar os algarismos, 1 mais 0, 1, 1 mais 5, 6, né? 6 é divisível por 3. Então, vamos lá por 3. 105 dividido para 3 vai dar 35. E agora, 35 é divisível por 5, porque termina em 5. 35 dividido para 5 é 7. E aqui 7. 7 dividido para 7 é igual a 1. Vamos agrupar aqui na forma de potência. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, certo? Multiplicando esses números aqui, vai chegar em 210. Bem, o exemplo C, eu vou decompor 600. Vamos lá. Vamos passar a barra vertical aqui, que significa divisão. Vamos iniciar com o número 2, certo? 600 dividido para 2 vai dar 300. Vamos continuar com 2. 300 dividido para 2 é 150. Continuando por 2, 150 por 2 vai dar 75. E agora, é por 3 essa divisão, porque 7 com mais 5 vai dar 12, e 12 é divisível por 3, então vamos pular para cá para o número 3. 75 dividido para 3 vai dar 25, e agora vai ser por 5, vai dar 5, 5 que vai dar 1. Vamos agrupar na forma de potência. O 2 ele aparece 3 vezes, então coloca aqui expoente 3, multiplicado por 3, multiplicado por 5, que aparece 2 vezes. Tá? Então tá aí um exemplo de decomposição, galerinha. Agora, claro, esses números primos aqui, ó, eles serão importantes para esse processo. Então você tem que memorizá-los, tá? E agora a gente vai trabalhar a última parte da nossa aula teórica. Vamos trabalhar a quantidade de divisores. O primeiro, você tem que decompor o número em fatores primos. E o segundo, você vai adicionar uma unidade nos expoentes dos fatores primos. Vamos lá dar um exemplo aqui. Tá? Ela é muito recorrente em concurso público também, tá? Vamos lá, olha aqui. A quantidade de divisores do número 360. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Vamos pegar o 360 e vamos decompor em fatores primos, igual como fizemos na parte anterior, certo? Então, aqui é um número par, vamos começar com o número 2. 360 dividido para 2 é igual a 180. Por 2 de novo, né? Vai ser 90. Por 2 vai dar 45. 45 aqui vai dar por 3. 45 dividido para 3 é igual a 15. Por 3 de novo vai dar 5. E agora por 5 vai dar 1. Certo? Vamos agrupar na forma de potência. O 2 ele aparece 3 vezes. Então aqui vai ser 3. O 3 ele aparece 2 vezes. E aqui você vai colocar o número 5. Certo? Então, por enquanto, nada de diferente do que já estudamos. Agora, vamos lá. Para eu determinar a quantidade de divisores do número 360, simplesmente eu vou fazer o seguinte. Presta bem atenção agora. Os expoentes desses números aqui, ó, eu vou acrescentar uma unidade. Então, vai ficar assim, ó. 3 mais 1. Olha o expoente aqui do 2. Certo? Multiplicado, qual é o expoente do 3? É o 2, então vai ficar 2 mais 1, multiplicado, qual é o expoente do 5? Não aparece, mas é o número 1. Então aqui 1 mais 1, certo? Pronto.
E agora você vai trabalhar essa operação e determinar a quantidade de divisores de 360. Então aqui, ó, vai dar 4, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. 4 multiplicado por 3 vai dar 12, 12 multiplicado por 2 vai dar 24. Então, 360 ele tem 24 divisores, certo? Muito bem, gente, terminamos essa parte teórica. Peço que você se inscreva no canal, dê o like, com certeza você aprendeu muita coisa nessa aula. E aqui em cima você clica que tem a parte de questões de concurso público desse tema. Valeu? Um abraço e bons estudos.